Bom, então vamos lá, né? Gente, eu vou apresentar um jornal que saiu no JAMA, que fala sobre os efeitos de infusão, de uma injeção de um composto derivado de ervas na mortalidade de pacientes com sepse. Não é novidade para ninguém que a sepse, na verdade, é caracterizada por uma resposta inflamatória que acaba degenerando numa disfunção de múltiplos órgãos. E o objetivo desse trabalho, dessa injeção endovenosa, que tem esse nome bonito aí, que a doutora não poder falar, eu vou me conferem pronunciar como XBJ, ela é a base de ervas. E chama atenção, já no suplemento do artigo, que ele coloca todos os compostos que foram utilizados para a configuração dessa medicação neste trabalho. Quando a gente olha outros artigos, as composições são diferentes e os compostos mais importantes, que tiveram maior concentração, assim, também são diferentes. Essa medicação foi licenciada pela Anvisa chinesa em 2004 e tem vários mecanismos propostos para o efeito dela. Então, desde maior controle da resposta inflamatória, combate, um controle, na verdade, um tratamento de anticoagulação, uma regulação imunológica, tanto de uma resposta exacerbada quanto de uma resposta deficitária, uma proteção endoteliar e um estresse antioxidante. Existem algumas revisões, assim, alguns trabalhos que descrevem especificamente cada um desses mecanismos. Então, desde um efeito antagônico sobre endotoxinas, um efeito inibitório sobre a liberação de mediadores inflamatórios de macrófagos, uma melhora dos distúrbios de coagulação, que tenderia a ter um benefício na CIVD degenerada, né, depois de um quadro de sepse, aumentar a atividade de superóxido dismutase, então atuar no estresse oxidativo, regular respostas imunes, então, como eu falei, desde uma resposta excessiva até uma resposta suprimida, e suprimir o desenvolvimento de disfunção orgânica em insultos agudos. Os mecanismos biológicos estão descritos, mas também chama a atenção que é uma medicação que meio que faz tudo, né? Então, se faz tudo, será que realmente consegue fazer alguma coisa? E aí, na literatura, já tinham outros RCTs, outros trabalhos, que realmente sugeriam, assim, um benefício dessa droga. Um dos maiores RCTs que é listado e o próprio trabalho traz é esse, realizado com uma população de 710 pacientes com pneumonia adquirida na comunidade grave, que comparou, um grupo controle, um grupo intervenção, com a injeção da medicação, do XBJ, por 5 a 7 dias. Ele não deixava definido o tempo estimado, mas tinha que ser no mínimo 5, no máximo até 7 dias. E o objetivo, o desfecho primário desse trabalho não era um desfecho tão robusto. Ele queria ver a melhora do PSI, então de avaliação do score de gravidade dessa pneumonia, e ele sempre só descreveu no trabalho como em níveis pré-definidos, mas tendo apresentado essa melhora do PSI dos pacientes, e ele foi favorável, assim, mostrou que os pacientes que tinham feito o grupo intervenção, né, então o paciente que tinha feito uso da medicação, tinha tido uma melhora do PSI maior. E quando olhava para os desfechos secundários, também tinha tido impacto na redução da mortalidade em 28 dias, na redução do tempo de internação na UTI e na redução do tempo de ventilação mecânica. Outras revisões sistemáticas também já traziam esse mesmo ponto, tendendo a favorecer o uso da medicação. Então, tem essas duas meta-análises grandes na literatura. A primeira tem 1.145 pacientes, a segunda tinha quase 4.000 pacientes, e as duas tendiam a favorecer uma redução na mortalidade em 28 dias, não tinha nenhuma variação de segmento por mais tempo, assim, desses pacientes, naquele grupo XBJ. Isso já me chamou a atenção, assim, porque, querendo ou não, são meta-análises, apesar de as próprias meta-análises escreverem como bastante heterogeneidade, muitos estudos de baixa qualidade, são duas meta-análises com N bastante grande, e ainda assim eles interpretavam como existindo um gap científico e a necessidade de estudar o uso dessa droga. Meio que, tipo, eu quero realmente provar para vocês que ela é eficaz. Então, o objetivo na UGAP, que os cientistas tentaram identificar, foi se realmente havia eficácia e um bom controle, ou seja, poucos eventos adversos associados ao uso do XBJ para todos os pacientes que iam receber tratamento padrão para sepse também, tá? Para responder essa pergunta, foi levantada uma população de pacientes com sepse
de 18 a 75 anos que tinham tido o diagnóstico de sepse há menos de 48 horas. Nos critérios de sepse, eles levaram em consideração um SOFA de 2 a 13. Então, pacientes muito graves, com SOFA de 14 a 24, por exemplo, não entravam nos critérios, né? Daí o grupo intervenção recebia a injeção e o grupo controle recebia placebo. E o objetivo do desfecho primário era avaliar a mortalidade desses pacientes em 28 dias, certo? Detalhando um pouquinho mais. Esse estudo foi um ensaio clínico que aconteceu de 2017 a 2019. De 2020 a 2022, eles fizeram a análise dos dados. Foi randomizado. Eles utilizaram uma estratificação usando o SOFA, então de 2 a 7, 8 a 13, meio que considerando a divisão entre pacientes menos graves e mais graves, para garantir a homogeneidade entre os grupos. Controlado por placebo, multicêntrico, mas que aconteceu só em hospitais da China, então tem 45 hospitais chineses e duplo cego. Para critérios de inclusão, assim, eles levaram em consideração os pacientes de 18 a 75 anos que tinham diagnóstico de sepse pelo SOFA, mas, como a gente falou, só até 13, né? Sepse pelo sepsis 3. E de critérios de exclusão mais relevantes, assim, eles desconsideraram aqueles pacientes que já tinham sepse mais avançada, isso porque eles defendiam que o início da medicação tem que ser precoce para ser eficiente. Não só precoce, como ele tem que ser na população adequada. E eles advogam que é aquele paciente que ainda não tem um quadro tão grave. Então, pacientes que tinham alguma doença primária grave, tipo tumores irressecáveis ou infecção por HIV não tratado, e aqueles pacientes que tinham disfunção hepática ou renal grave, que eles caracterizaram como um SOFA específico dessas disfunções, né, maior ou igual a 3, não eram incluídos no estudo, assim como pacientes que tinham algum grau de imunossupressão nos últimos 6 meses. E aí, quando a gente ia dividir, né, ir para a intervenção mesmo, todos os pacientes recebiam o tratamento padrão, digamos assim, para sepse, então não tinha nenhuma diferença quanto à antibiótico terapia, quanto ao uso de vasopressores ou de fluidos, mas no grupo intervenção eles receberiam 100 ml de XBJ, mais 100 ml de solução salina, de 12 em 12 horas, por 5 dias, e no grupo controle recebia as mesmas coisas, só que de placebo, né? Recebia a mesma infusão, a mesma concentração, mas em placebo. Eles descrevem no estudo que os rótulos das medicações eram idênticos, que era tudo opaco, então não dava de maneira nenhuma para diferenciar as duas drogas, e que os farmacêuticos e enfermeiros que preparavam a medicação não tinham noção, não participavam do estudo, né? Então não tinha impacto nisso. De novo, assim, me chamou a atenção que eles cuidavam bastante, óbvio que todo artigo tem que mostrar que realmente está sendo verdadeiro, assim, mas me chamava a atenção que essa era uma preocupação bem nítida durante todo o corpo do texto, assim, de mostrar que eu estou falando a verdade, acreditem em mim. De desfechos, então, desfecho primário tinha avaliação de mortalidade em 28 dias depois da randomização. De desfechos secundários, eles avaliaram a mortalidade na UTI no hospital, tempo de internação na UTI no hospital, e também avaliaram alteração nos scores de gravidade, tanto a parte 2 quanto o SOFA, no terceiro e no sexto dia. E avaliaram também resultados de segurança, então eventos adversos, que incluíam anormalidades laboratoriais e documentação de eventos adversos graves também. Eles não fizeram análise dos eventos adversos, foi só um relatório descritivo mesmo, mas eles traziam para a gente que isso seria levado em consideração também. Bom, de análise estatística. Para tamanho de amostra, eles levaram em consideração uma taxa de mortalidade esperada lá de 24,3% e um abandono de 15%, relativamente alto, até considerando que o paciente está em ambiente de UTI, né? Para isso, eles estimaram que precisariam de 1.800 pacientes para ter um poder de 80%, e eles estimavam uma redução de risco absoluto de 6% na mortalidade, que é bastante alta, né? Tudo que a gente vê aqui mesmo. Bom, na análise do desfecho primário, o que me chamou mais atenção assim na descrição alguns pacientes tinham status de mortalidade desconhecidos no dia 28, que também é curioso. E desses pacientes que tinham status desconhecido, eles não computaram esses dados no primeiro momento, não levaram em consideração na primeira apresentação da análise, né? E depois disso, eles fizeram análise de sensibilidade para avaliar a robustez daquelas análises primárias que eles tinham feito. Então, eles consideraram, eles imputaram aqueles dados ausentes por método de imputação múltipla
para considerar uma hipótese de falta aleatória. E depois consideraram também análises secundárias de pior caso ou análise de ponto de inflexão. Depois eu explico mais ou menos como eles apresentaram esses dados. E os eventos adversos foram apresentados como fins descritivos mesmo. E eles levaram em consideração, para análise dos eventos adversos, todos os pacientes não precisavam ter terminado o tratamento, né? Então, todos os pacientes que receberam pelo menos uma dose de tratamento já foram elencados como passível ou não de ter tido algum evento adverso. Bom, e eles fizeram algumas análises pré-especificadas de subgrupo, então levaram em consideração a idade, pacientes mais idosos ou não, o score de SOFA, o score de Apache, que eles dividiram em 25, o uso ou não de ventilação mecânica, a presença ou não de choque séptico e a indicação ou não de terapia renal substituída. Além de levar em consideração também o tipo de UTI, se era uma UTI cirúrgica, uma UTI de emergência geral, tudo mais. As análises foram, em geral, por intenção de tratar e todos os testes foram bicaudados. É quando a gente vai para os resultados, né? Inicialmente, eles levantaram 4.692 pacientes. A maioria dos pacientes foram perdidos por conta daqueles critérios de exclusão mesmo, e chamava atenção principalmente disfunção renal, disfunção hepática ou diagnóstico a mais de 48 horas, como que eles tinham definido, né? Desses, 1.817 foram randomizados e a divisão de distribuição ficou bem igual mesmo, então 911 foram randomizados para receber a medicação e 906 foram randomizados para receber o placebo. Desses, aproximadamente 40 no grupo intervenção não receberam a medicação, enfim, porque não assinaram um termo de consentimento ou porque tinham critérios de exclusão que não tinha sido avaliado anteriormente. E dos 906 randomizados para o placebo, 878 de fato receberam a medicação, 28 não receberam pelos mesmos motivos. E eles dividem ainda aqueles pacientes que eles completaram o tratamento para fazer a análise primária e aqueles pacientes que conseguiram ser mantidos pelos 28 dias de acompanhamento. Então, para diferenciar, né, se é fazer só análise de segurança ou a análise do desfecho primário mesmo. Bom, e aí chama das características dos pacientes. A idade média foi de aproximadamente 55 anos. Os grupos, em geral, foram bastante homogêneos, assim. O que eles trouxeram, até mesmo, não sei até que ponto teria algum efeito negativo, mas o próprio trabalho traz, é que a distribuição de homens e mulheres ficou diferente, principalmente no grupo placebo tinha mais homens do que mulheres comparativamente ao grupo intervenção. O sítio primário de infecção, a maioria foi pulmonar e abdominal. O tipo de infecção também teve uma distribuição bem igual, a maioria é infecção adquirida na comunidade, então por germes típicos, né? E de condições pré-existentes, chama a atenção que no grupo intervenção existe uma tendência maior a ter disfunções orgânicas, assim, tipo uma disfunção renal, uma disfunção hepática, DPOC, ou mesmo neoplasia, mas nada muito grotesco, assim, e tenderia a favorecer o grupo placebo, né? Então, nada que tira a verdade do estudo, na minha opinião. Além disso, o SOFA médio dos grupos era de 7,1, e a maioria dos pacientes tinha uma Apache mais baixo, né? Então, menor do que 25, uma minoria tinha uma Apache mais alta, maior ou igual a 25. O tempo médio do diagnóstico até a randomização foi de 1 dia e meio, aproximadamente. Então, aquilo que eles levaram em consideração que não podia passar de 48 horas, né? E o choque séptico foi bastante prevalente. Quase 50% dos pacientes tinham choque séptico no momento do diagnóstico, levando em consideração também o sepsis 3, né? Eles também traziam essa tabela no suplemento, mostrando que a distribuição de outras medicações também foi bastante igual entre os grupos, principalmente o uso de vasopressores, considerando o choque, e de corticoide, teve uma distribuição bem parecida, talvez até um pouquinho maior no grupo placebo. Bom, e aí, indo para os resultados, esse é o resultado surpreendente, né? Eles mostraram uma redução de mortalidade no 28º dia, favorecendo o grupo intervenção, com uma diferença de 7,3 e um valor significativamente estatístico, né? E aí, como eu falei para vocês, eles trazem...
eles traziam outras análises. Então, aqui, quando eles fizeram análises de sensibilidade, a diferença se manteve, então continuou havendo uma relevância estatística, né, de 7,3 e 7. E quando eles levaram em consideração, quando eles computaram aqueles pouco mais de 50 pacientes que não tinham tido o diagnóstico computado no final, da mortalidade de 28 dias, eles fizeram 2 tipos de análise. O primeiro, eles consideraram que todos aqueles pacientes que tinham sido perdidos, eles tinham morrido. E aí continuou tendo um impacto sobre a mortalidade, 6,3%, isso tudo está no suplemento, com um intervalo de confiança ainda significativamente estatístico para considerar que a intervenção era superior. Já quando eles assumiram que dos pacientes perdidos, todo mundo que era do grupo intervenção tinha morrido e todo mundo que era do grupo controle tinha sobrevivido, a taxa cai bastante, o valor absoluto ainda favorece, né, o grupo intervenção para 3,65%, mas o intervalo de confiança já não mostra que é estatisticamente confiável, né? E aí, na análise de desfechos secundários, os benefícios continuam sendo gritantes, assim. Então, a mortalidade na UTI, a mortalidade hospitalar, o tempo de permanência na UTI, o tempo de ventilação mecânica, ou os dias livres de UTI, também foram significativamente estatísticos para beneficiar o uso da medicação, do grupo de intervenção, assim como a mudança no SOFA no 6º dia, o que é esperado, né? Visto que a maioria desses pacientes estavam sobrevivendo, então a tendência é que eles tivessem uma redução mais significativa do SOFA nesse 6º dia. E aí, quando eles vão para análise de subgrupo, também no suplemento, a maioria não teve diferença entre análise e subgrupo. Então, independente da idade, independente do SOFA daqueles pacientes, do uso ou não de ventilação mecânica, da presença ou não de choque séptico, com exceção de o Apache Score, ele cruza a linha, né? Quando a gente considera um Apache maior ou igual a 25, aqueles pacientes com diálise contínua também não teve um benefício tão robusto, e quanto aos tipos de UTI, eles também não conseguiram mostrar os mesmos benefícios, óbvio que em caráter exploratório, né? Nem para pacientes com UTI cirúrgica, nem para pacientes de UTI respiratória. O que também é curioso, visto que a gente tinha anteriormente que tinha um benefício naqueles pacientes com pneumonia, né? E no relato de eventos adversos, 420 pacientes aproximadamente tiveram eventos adversos, sendo que a distribuição foi bem igual entre os grupos, não teve relato de evento adverso grave associado à medicação, e em nenhum caso a medicação foi suspensa por toxicidade, mostrando para eles que nesse estudo foi seguro o uso do BJ, né? Os eventos adversos mais relatados, assim, com a medicação, foi um aumento de TGO e TGP e um aumento também de leucócitos. Nada muito importante, tem 2 tabelas com todos os relatos, mas nada clinicamente significativo. E aí, de discussão, assim, o que o próprio artigo trouxe, né? Então, a mortalidade no grupo placebo foi de 26,8%, que era acima do que eles estimaram para cálculo da amostra, então, quanto a isso, o estudo parecia confiável, e também muito parecido com outros estudos da literatura, muito próximo à mortalidade estimada em outros estudos. Então, eles identificaram como bom tamanho de amostra, e eles condicionam 3 fatores importantes para o sucesso da medicação. Então, uso precoce, por isso aquilo de menos de 48 horas, uma duração ideal de tratamento de 5 dias, que anteriormente a gente tinha aquilo extrapolado de 5 a 7 dias, e feito numa população apropriada, então, com critérios de gravidade, mas não tão graves ao ponto de não conseguir mais reverter tudo que estava acontecendo, né? E teve uma taxa semelhante de eventos adversos, sem nenhum evento adverso grave, mas com exclusão de pacientes de alto risco. A gente sabia que pacientes com função renal importante e função hepática não estavam sendo incluídos no estudo, né? Limitações. Eles colocaram como limitação a perda de segmento de pacientes no estudo, e aí eu acho que, de fato, foi algo importante, assim, principalmente se a gente considera aquelas interpretações adicionais, né? Foi feito num único país, então, apesar de ser multicêntrico, tem a possibilidade de ter uma relação com características da população, características biológicas.
A maioria dos pacientes não eram graves o suficiente, entre aspas, né, como a gente já conversou. As análises de subgrupos são exploratórias, mas a maioria delas não teve grande impacto mesmo. E eles questionam, assim, se... Até isso me chamou a atenção. Eles questionam se a heterogeneidade da amostra deles é, de fato, equivalente à da população em geral. Eles... Lembra que nos critérios eles colocam como os principais focos pulmonar e abdominal, e eles colocam que isso não é o mais esperado na rotina deles, assim. Tendo tido mais pacientes com infecção respiratória do que abdominal. A sobrevida no longo prazo não foi avaliada, mas eles deixam descrito no estudo que eles querem, que eles estão continuando fazendo essa avaliação de sobrevida por mais tempo. E eles também colocam que a antibiótico terapia foi administrada antes da randomização, e isso poderia ter algum impacto no efeito anti-inflamatório da droga. Mas isso, X, assim, eu questiono, porque foi feito nos 2 grupos, então não faz sentido nenhum isso ter sido interpretado como uma alimentação, né? E ninguém vai atrasar o antibiótico, o tratamento padrão, para poder fazer uso da medicação. Então, neste ensaio clínico, né, randomizado, de pacientes com sepse, uma infusão intravenosa de XVJ na dose de 100 ml a cada 12 horas, reduziu a mortalidade em 28 dias e apresentou um perfil de segurança que eles consideraram aceitável. E agora a discussão com quem? Primeiro, parabéns, Ana, pela apresentação. Acho que você conseguiu mostrar muito bem o artigo. Eu não sei, Bruno, como vocês costumam fazer essas discussões, mas, assim, vou aproveitar que o assunto é um pouquinho diferente. Assunto não, o assunto é comum, mas o motivo do estudo foi diferente, né? Foi um tratamento um pouquinho diferente. Então, até eu comentei com o Bruno como vocês escolheram esse artigo. Me surpreendeu, eu achei. Pegar um artigo de um tratamento de uma medicação, uma fitoterapia, de tratamento de medicina chinesa, realmente me surpreendeu. Muito mais um lado positivo, que a gente está quebrando um pouquinho as barreiras em relação ao que a gente acredita como tratamento. Querendo ou não, acho que todo mundo sabe a origem da warfarina, né? A gente está num momento de altíssima discussão de canabinoides, né? Então, acho que a gente tem que entender que a gente tem que realmente abrir um pouquinho a mente e explorar um pouquinho mais, não à toa, como a Ana disse, o artigo o tempo todo ficou defendendo na metodologia, dizendo que eles estavam corretos, como eles tentaram fazer isso baseado produzindo resultado que tem embasamento científico, para ninguém dizer que, de novo, não tem embasamento científico. Eu acho que a grande dificuldade de a gente entender sobre fitoterapia é exatamente o lado da barreira científica. Muita gente fala medicina chinesa, não tem evidência científica, mas se a gente for ver o jeito que eles fazem ciência, pode não ser igual a gente, mas eles têm embasamento científico deles. Não sei se alguém aqui passou algum momento na graduação estudando, por exemplo, a acupuntura. Cada vez mais tem realmente comparando pontos placebos versus pontos reais na acupuntura, mostrando a evidência científica do efeito da acupuntura. Então, acho que isso é um ponto importante. Segundo ponto que a Ana colocou, não sei se vocês se repararam, que é em relação a consciência, né, ao pé da letra, pegando o ideograma do estudo. Primeiro, eu não sou chinesa, quem fala que eu sou chinesa é uma outra pessoa. Eu sou taiwanesa, tá? Mas eu sei ler mandarim. Então, o que é ideograma que traduz essas 3 sílabas, né? 3 fonemas? Xue é sangue, pai é branco e Shen é essência. Então, alguma coisa de composição para meio limpar o sangue. E aí, esse é o nome desse medicamento. Mas esse medicamento, a gente acredita que teve a autorização da Anvisa chinesa para liberar. Esperamos que na liberação desse produto tenha concentração padrão. Porque a maior crítica de fitoterapia é essa. Afinal, quanto tem de dosagem, miligramagem dentro de cada embalagem que vem? E acho que a grande dificuldade ainda está tendo disso. Não à toa, você pegou vários artigos. Se eu não estiver errada, ao todo tem 114 componentes nesse medicamento. E cada um tem lá seus microgramas, seus nanogramas
E aí é a grande dificuldade. Mas ele vem de 4 plantas que se juntam, por isso que quando você vai na análise bioquímica, tem essa lista tão enorme, tão grande de produto dentro dele. E acho que a grande dificuldade é, será que já estão padronizados qual a concentração de cada um dentro disso? Caso contrário, pode ser a grande crítica que a gente ainda tem sobre esse produto. Terceiro ponto em relação, aí foi uma coisa que você não mostrou, olha, eu fiquei triste você não ter mostrado em relação a agente microbiano isolado e qual é o antimicrobiano utilizado. Chama a atenção, 4% de cada braço, mais ou menos, não utilizaram nenhum antibiótico, seja antifúngico, antiviral, antibacteriano. Por que será que 4% não usou? Não deu tempo, morreu antes disso? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. E se eu não estiver errada, em torno de 70% a 80% é antibacterianos e outros é antifúngico e antiviral. A gente não sabe o quanto dentro disso pegou Covid, por exemplo. Paciente que lá ainda Covid está rodando. Acho que acabou em 2019, igual. Eu acho isso tudo. Eles demoraram para publicar. É verdade, tem razão. Eles foi para. É verdade, tem razão, até julho de 2019. Né? Mas será se não tem outros vírus acontecendo dentro disso, né? Tanto que tem uma porcentagem não pequena de antivirais, né? Mas realmente chama a atenção um pouco em relação a qual é o agente infeccioso e grande parte é infecção respiratória. E aí vem aquela coisa que a gente sempre tem por todo fala, tá bom, sopa é um score que a gente usa desde critério de sepsis, desde que você tenha um foco. Não sei se vocês ainda recebem ou não, pedidos de leito de sepsis de foco a esclarecer. Então, a grande questão é, realmente dentro disso, é sepsis ou não, mas isso se aplica a qualquer estudo que usa tratamento para sepsis, então isso não diminui o poder desse estudo. Né? E aí, eu concordo, os próprios autores criticaram, grande perda. E quando a gente vê nessa perda, uma parte significativa foi retirada de consentimento. E é estranho, né? Principalmente no grupo terapêutico da intervenção, teve muita retirada de termos de consentimento. E isso realmente estranha um pouquinho. Por que será que isso aconteceu ainda com um produto feito num país que mais usa fitoterapia? Então, por que será que isso aconteceu? Isso realmente, eu acho que é o ponto mais fraco em relação à análise de resultado de por que tanta retirada de termos de consentimento. Em relação aos resultados, né? Eu acho que é que nem a gente fala, na época que a gente usava pronação, todo mundo fala que prona é paciente igual não resolver, porque a gente usava no momento muito tardio. E aqui, provavelmente, se a gente pensar no mecanismo de ação, principalmente no lado imunológico, não à toa responde melhor quem ainda está na fase precoce da sepse. Por isso, eles tiraram com mais de 48 horas da sepse. E então, dá para entender um pouquinho por que é essa intervenção precoce. A gente não sabe em relação a... Aí, uma coisa que tem que entender, apesar de eles falarem tudo isso, é realmente cada ponto de mecanismo de ação que eles colocaram tem artigo que referencia, mas qual o lado em relação ao mecanismo imune que ele age? Como que ele faz essa imunomodulação? Então, é um ponto que precisa entender um pouquinho melhor em relação a qual mecanismo de ação e qual princípio ativo que está fazendo essa ação. Né? Mas eu acho que é assim, querendo ou não, aí depois você complementa, que não sei como vocês fazem uma discussão, né? É um artigo bem feito, querendo ou não, é um artigo bem feito, um trabalho que foi feito com bastante cuidado, né? Eles sabem, querendo ou não, preconceito internacional em relação à estratégia de tratamento com fitoterapia. Então, dá para perceber o tempo todo, ele fica lá afirmando, às vezes você fala, não, isso está muito repetitivo, mas não, ele fica repetindo, realmente afirmando que seguiram todo o passo de como faz uma pesquisa científica. E eu acho que sim, é um resultado robusto. O que chama muita atenção é eles preveram uma letalidade de 25%, né, para a sepse. É realmente baixo, né? Se pensar a China é um país em desenvolvimento, é um resultado bastante favorável até. Eles conseguiram encontrar isso.
Então, eu acho que, querendo ou não, é um estudo bem feito que conseguiu, sim, demonstrar um princípio ativo diferente no nosso meio. E aí, a pergunta é, a gente vai abrir a cabeça para fazer estudo fora da China? Eu acho que isso é necessário. Primeira coisa, tem outro ponto que eu esqueci de comentar. Não sei se vocês repararam no baseline em relação a que tipo de suporte eles estavam recebendo. Não sei se você viu lá, anticoagulação. Menos de, se eu não estiver errada, menos de 25%, próximo a 25% cada braço estava com anticoagulação. Eu não sei se é anticoagulação profilática ou plena, eu entendo como profilática. E aí, não sei se vocês lembram, quando começou a sair os primeiros artigos de Covid com trombose, aquele artigo que relatou isso, os pacientes não estavam com profilaxia de TEB. E na hora me chamou muita atenção, por que eles estão com profilaxia de TEB? Não à toa que trombosou. Mas aí depois que eu perguntei para a hematologista, eu descobri, nós asiáticos somos menos protrombóticos, então eles não fazem profilaxia de TEB habitual na rotina de UTI. Então, provavelmente, por isso que mais motiva ainda, por que tem que repetir o estudo fora da China. E querendo ou não, eu não sou igual ao Bruno não é igual a você, e assim vai. A gente é diferente. E com certeza, ao lado HIV, ao lado etnia, tem diferença. Então, tem que replicar sim o estudo fora da China. Desde que a gente abre essa barreira para permitir que o estudo se executa fora da China e ver se o resultado se replicar ou não. Agora é com você. Mas mesmo na China, ele não está sendo, tipo, ele é usado, mas assim, em contexto de pesquisa, né? Porque que mesmo lá dentro... A grande pergunta é ser usado só no contexto da pesquisa. Eu tenho um pouco a sensação que provavelmente gera uma coisa usado em associação, mas não tinha respaldo científico para autorizar, para liberar o uso. Porque se eles estão usando de rotina, também não parece ético deixar algumas pessoas sem... Exato. Assim. Exato. Então, eu fico pensando, por isso que a pergunta é, por que teve tanta retirada de termo de consentimento? Será que a pessoa entendeu que eu posso estar no braço que não, e aí a pessoa queria receber o tratamento, né? Ou, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas não é raro na China, mesmo hospital, associação de medicina chinesa com alopatia, com tratamento simultâneo. Por exemplo, eles usam muito estratégias de acupuntura e outras estratégias para sedação. Eles usam o mesmo sedativo que a gente. Eles conseguem usar outras formas de reduzir o uso de medicamento para sedativo, tanto sedativo quanto analgésico. Então, a combinação de tanto alopatia quanto medicina tradicional chinesa já é razoavelmente comum em diversos hospitais. Acho que o estudo é interessante, né? E eu acho que a gente tem um preconceito por ser da China, né? Eu acho que isso se manifesta na forma como os autores se... Não só por ser futerápico, acho que a gente tem um pouco de preconceito por o estudo ter sido feito só lá. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso não invalida a gente tentar fazer uma análise crítica aí do artigo e ver eventuais fragilidades, né? Acho que a Laura comentou, o estudo tem um N bem grande, né? E que estudo que vocês viram recente, que a gente discutiu aqui com pacientes com sepsis e com 1.800 pacientes? Não, então isso vai dar mais poder para detectar uma diferença ali mais plausível entre os grupos, né? E é uma diferença considerável, que 6%. É bastante, E assim, ele ainda acertou bem, né? Porque fala de 24, alguma coisa, e foi 25, 26, então, poxa. Não, parece e a ser... diferença no final foi 8, então... Eu fui ler procurando, tipo, sei lá assim, o fio solto, onde é que eu não lembro. Assim. Mas eu acho que é isso que eu queria fazer com vocês. Assim. Então, aí a gente pegar ponto a ponto, se a gente fosse aplicar a ferramenta de avaliação de risco de viés no estudo, tá? Não é objetivo para a gente, para quem consome evidência, você não precisa fazer isso, tá? Mas, primeiro, eu queria perguntar para vocês da randomização. Como foi a randomização? Parece que a gente dividiu os dois grupos, né, 2-7 e 8-13, para que até esse fosse equilibrado, né? Ela foi estratificada em blocos de 4. Isso. Tá? Vocês lembram por que fazendo blocos de 4? Para não ser para lá e para cá, sim. Para equilibrar dentro de cada extrato o número de pacientes, né? Isso no hospital
saiu um grupo, obviamente... Pode vai acontecer sair de cair, sei lá, pode cair um monte de paciente de baixa gravidade, da sofa baixa, ali que eu tô, em um hospital que tinha só em 2 ou 5 pacientes, e veio todo mundo naquele braço. Aí deve conseguir equilibrar dentro de cada extrato isso. Bom, então randomização, ok. Como que a randomização foi implementada? Não lembro se você ter comentado isso. Foi central, internet. Eu não comentei. mas Central online. é. Beleza. Então, ok. Então, ele garantiu o sigilo de alocação, pela forma que a randomização foi feita, e implementou a randomização de forma adequada. São 2 coisas relacionadas à randomização. Cegamento. Ele fala que cegou. Você pode só relembrar um pouquinho que ele fala quem que preparava o medicamento? Não, ele não coloca farmacêutico. Farmacêutico foi livre tradução, mas era as pessoas que preparavam e a enfermagem que administrava não sabiam que estava sendo administrado. A enfermagem sabia. Sabia. Uhum. Eles colocam que eram enfermeiros no estudo e enfermeiros treinados na UTI. Não, é outro termo que ele usa. Mas era o enfermeiro da UTI? Sabia que grupo estava? Não, Pelo que eu li. foi Alguém quem estava de fora, preparando. Exato, que quem ela estava preparando. Não, porque daí senão não seria cegado de fato. Não, é quem está preparando. Ok. Então vamos assumir que o cegamento foi adequado. Ele coloca, tipo, os preparadores do... Eu tentei traduzir para Tinha que ser a você. embalagem igual, tudo igual. Isso. Né? E ele descreve tanto o equipo quanto os traços. Acho que era o 4, foi o negócio de amarelado. Viés de seleção. Viés de seleção em trial não tem a ver com critério de inclusão e exclusão. A gente já falou isso várias vezes, né? Uma vez que entrou no estudo, ele entrou e entrou aleatoriamente. A randomização foi feita adequada, certo? Por isso que você pode ter viés de seleção na inclusão se a randomização não for adequada. Mas você pode ter viés de seleção pós-randomização em situações. E aí aqui eu acho que é a principal fragilidade do estudo. Perda de segmento é uma delas, né? Perda de follow-up e outra coisa e retirada do consentimento ali também. É um problema, né? Porque isso você perde um pouco do que você queria fazer com a randomização, né? Mas até que eu não achei que foi tanto assim, né? Foi 39 e 28 Tá, segmento. E daí 50 e poucos, acho que 58, eles não sabiam a mortalidade nos 28. Isso Esse aqui, pra mim, Isso não dá pra ser mas defendido. são só 58. Daí, eu achei legal que eles fizeram aquela comparação, tipo, curioso que sai. Mortalidade de 28 dias não dá pra se defender. Se não, fosse em 90 é. dias, até dá. Mas aí 28 dias não dá pra se defender. Você tem que ter alguma coisa pior, assim, mas tudo bem, a perda é pequena, aí você pode fazer uma análise de sensibilidade lá, mas isso aí, se você fosse classificar risco de viés, você já ia perder ponto. Para dizer assim, que é um estudo de baixo risco de viés, aí já ia perder ponto aí, você tem que botar que existe algum risco de viés. Tá? Como fez a análise de sensibilidade, não mudou muito a conclusão, você botaria lá, não é alto risco de viés, entendeu? Algum risco existe. Só em relação ao TCD, também não ficou claro para mim como que era feito do ponto de vista ético. A randomização era após o teu consentimento, antes, Isso eles descrevem, mas eu não lembro. Acho que foi depois. era... Não, eu acho que inclusive teve gente que foi retirada porque... Isso. Tinha gente que não era... Exato, não era incluída porque não assinou. Porque pegou com a família e depois... Aplicado critério de inclusão, aí faz o consentimento Isso. e aí depois você screen para o sexo para ver se bate os critérios. Então, se ele não dava o consentimento, ele era excluído. Tá. Não, tudo bem, mas então, foi tudo certo nesse ponto de vista, né? Tá bom. E aí, o outro viés que a gente poderia ter, mas por estudo ser cegado, isso a gente fica legal, é o viés de performance, né? Isso tem a ver com o cegamento ser bem feito. E ele mostrou ali que eles são muito parecidos entre os dois grupos. Então, onde deixa a desejar é nessa perda de segmento aí. Bom, tá bom. Além disso, vocês notaram alguma outra coisa que vocês acharam meio estranha nos resultados? Só uma coisa que eu lembrei que até achei engraçado que tem o mesmo problema que a gente. Perdeu o segmento porque trocou de gênero. Sim, é verdade. Isso pegando. Sim, eu também perdeu o pensei segmento nisso. porque trocou de gênero. Deixa eu ver mais. Mas que não recebeu a... Que não completou o tratamento. É. Exato.
Mas eu até acho que assim, enquanto tá grave, tomou, depois que melhorou, você é do UTI. Aí o Eu problema acho que poderia ser o protocolo de estudo esse também. Só que ele não, ele esteve bem durante 140 É, foi bastante gente que É. deve ter melhorado rápido. Mas eu precisava ter perdido o segmento, né? Exato. Podia ter alocado, Exato. podia que era a intenção de tratar. Pois é. Mas aí, nesse caso, eles analisaram direitinho. Sim, Recebeu, levaram em né? consideração. Mas precisam tratar. Bom, vocês notaram alguma outra coisa estranha? Tem um negócio que me chamou a atenção. Alguém pegou. Eu lembro que tinha alguma diferença entre o que eles botaram da análise e o que estava lá na flowchart. É que eles fizeram várias populações de análise diferentes. Né? diferentes, No caso das análises de sensibilidade. Né? Mas tem uma análise subgrupo. Deixa eu ver. A gente rever. Vocês lembram qual critério de exclusão que tinha? Que a Ana comentou? Hã? Simpático e grave. Tá mais pra baixo. Ó, não, mas só aqui eu queria mostrar. Eles excluíram SOFA maior ou igual a 3, não excluíram? SOFA renal? E como é que eles fizeram uma análise de subgrupo baseada em diálise? É verdade. Eu entendi como precisar No início, no Mas daí, diagnóstico. para análise de subgrupo, aí já é uma coisa que aconteceu depois, né? Essa teoria teria que ser no baseline, né? Então, isso. Aí isso é uma inconsistência danada. Não sei como é que os revisores deixaram passar isso aí. Porque É verdade. eu não tinha lido o texto com calma até agora, né? Só tinha visto quando ele saiu, mas vamos ver aqui nas análises sobre grupo que você apresentou. Sabe, por terapia renal. Diálise é SOFA 4. Em teoria, que eu tinha entendido que eles escolheram uma população, por isso que a mortalidade é tão baixa, na verdade. Porque pegaram pacientes com sepse críticos, mas tiraram os pacientes com rim ruim. E aí, quando o rim é um baita marcador de função de múltiplos órgãos, né? Sim. Então, quando você tira o paciente com SOFA maior ou igual a 3, que no caso creatina maior do que 3,5, né? Ou diálise, você tira uns pacientes super graves da amostra, né? Aí isso eu achei meio... No baseline, tinha 10% em cada grupo que estava dialisando, com diálise contínua. Escreve isso. Então, É bem estranho. Mas aí vai ser uma pergunta. isso aqui, isso está escrito mesmo lá no... Ah, verdade. Tá? Era critério de Então, moral da história, eles não excluíram os renais, Nossa, realmente. as iras todas, entendeu? Então, Mas é uma inconsistência que chama atenção e que fazia sentido eles excluírem por causa do efeito da droga, né? Acho que Exato. para a droga não acumular, talvez, não Na sei. verdade, não se Você vai sabe. cair no baseline, não? Na tabela 1. Deixa eu ver se a gente está apresentando, eu acho que não. Deixa eu voltar pra... Tinha disfunção renal, mas não fala sobre dialisar ou não. não, ele fala de diálise. É porque eu acho que Não, ele exclui. No exclusão, ele exclui. Não, mas na tabela 1 ele põe, ó, baseline características, continuação. Situação mecânica, Placebo, diálise contínua. E aí ele põe diálise contínua, 10% no Eu placebo. Ah, tá, você cortou o finalzinho ali, então. Tá, entendi. Ele mostra os de... Talvez não do corticoide e vasopressor tenha. Acho que aqui é só as drogas que são foram. as medicações. Não, tá embaixo. Mas isso é o que isso me chamou a atenção, aí, uma inconsistência do estudo. E aí não tem como você não ficar meio assim, né? O que aconteceu aí? Isso é uma das coisas que vale a pena mandar uma carta, só que já não mandaram, entendeu? Eu olhei hoje no JAMA, só tem um comentário. Ah, tá. Que o cara fala muito desse negócio que a professora falou de validar em outros países no sentido de outras... É o editorial falando para aprovar na FDA? É. É isso? Acho que eu vi esse editorial. Bom, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Mas agora, só é uma inconsistência, tá? Entre critério de inclusão e exclusão e o que eles apresentaram. E agora, eu queria trazer para vocês um pouquinho aqui da análise subgrupo. O que vocês acham disso aqui? Vamos assumir que o resultado é verdadeiro, tá? O desfecho primário foi verdadeiro. O que a gente tem que interpretar aqui? Os intervalos de confiança dos valores de P apresentados ou alguma outra coisa? Teria que ser pela interação, né? Se você está falando isso.
Vocês lembram do valor de P da interação? Lembram? Não? Isso, quando para você ver se tem efeito de subgrupo, na epidemiologia você chamaria de modificação de efeito. Os epidemiologistas chamam de effect modification. Clinical trial você chama de análise de subgrupo. E os estatísticos chamam de interação. Interação você tem que fazer você faz um teste estatístico que você multiplica a variável que você está testando, o subgrupo, pela intervenção. Você faz uma multiplicação no software estatístico. E aí ele dá um valor de P dessa multiplicação. Porque o que importa não é esse valor de P aqui. Ó. Esses valores de P são de múltiplos testes que foram feitos. Tá? E ele não corrigiu para múltiplos testes, certo? Então você precisaria ver se muda o efeito fazendo esse teste estatístico, que aqui pelo menos ele não apresentou o valor de P da interação. Faz sentido algumas delas? Bom, o Apache faz, né? O paciente está muito grave, daí ele já não se beneficia mais. Até faz, tem plausibilidade biológica. A diálise contínua também, só que a diálise contínua, com certeza o valor de P aqui seria 0,9, seria super alto. Porque não mudou nada a estimativa de efeito, ficou igual. Sim. Aqui só aumentou a imprecisão porque o N era pequeno. Tá? Então, se você for fazer um teste de P aqui da interação, ele vai ser neutro, provavelmente. Aqui talvez desse diferente. Mas eu acho que não, porque o intervalo de confiança também pegou a estimativa ponto do Apache 25. Tá? E o que vocês acham dessa análise subgrupo aqui? Para a gente fazer análise subgrupo, o que a gente precisa ter de característica? Antes de eu fazer uma análise, o que eu tenho que ter por trás dela? Perfeito. Plausibilidade biológica, essa é a resposta. Se não tiver plausibilidade biológica, você não pode fazer análise subgrupo, porque você vai encontrar coisa que não deveria, por causa de múltiplas testagens, certo? Então, eu não vejo por que tem que fazer uma análise subgrupo por tipo de UTI, entendeu? Você pode fazer por, sei lá, gravidade no baseline, tem várias outras coisas, mas por tipo de UTI, aí não é uma análise subgrupo assim muito válida, entendeu? Parece que está questionando se alguma UTI é melhor que a outra, vai ter um resultado melhor, né? E aí, mas aí você não tem poder, né? Tem 20 doentes na TR respiratória. Tipo de doença que depois a internação. Isso, né? E idade, SOFA, Apache, ventilação mecânica, choque séptico, diálise no baseline, isso tudo faz algum sentido, porque são características biológicas que podem mudar o efeito da intervenção. Eu estava olhando aqui sobre esse critério aqui eles mudaram esse critério de estudo, era diferente. Na verdade, era uma condição pré-existente, uma doença parenquimatosa do fígado ou renal severa pré-existente com SOFA-score, não falava de queda de Kidney, maior que 3. Então, se o paciente tivesse já uma disfunção hepática com uma disfunção renal grave pré-existente com SOFA maior que 3. Mas era um diagnóstico, né? Mas não é tipo o Kidney SOFA maior igual a 3, entendeu? Porque depois isso virou assim. Porque depois eles mudaram para o critério de exclusão ser o Kidney SOFA maior igual a 3 ou o SOFA do fígado maior igual a 3. Isso mudou do protocolo. Mas de base, não relacionado ao evento agudo que ele está tendo. De base. Pode ser. Então tá bom. Aí isso... Mas assim, isso era o que era antes. Mas depois virou o que está aqui, entendeu? Eles mudaram esse critério de exclusão aí. Aí isso é mais uma fragilidade, né? Mudar ao longo do estudo aí a população do estudo, né? Eles mudaram, fizeram algumas alterações de critério de exclusão aqui. Mas, assim, esse foi o que chamou a atenção. De resto. Bom, é aquela coisa. Pode mudar? Pode. Deve mudar? Não, né? O que você tem que fazer nesse caso? Tem que ser transparente com o que foi feito, né? Então, o critério era um, mudou, virou outro. Mas isso tudo traz fragilidades, né? Pra gente... No suplemento, o segundo escrito no trabalho de eu estou vendo naquele Clinical Trials.org lá. Tá. O Clinical Trials é o melhor lugar para você checar, né? Porque, em teoria, tudo que foi mudado, eles têm que referir lá. E agora, acho que... Se não tiver no Clinical Trials, em tese ele não mudou, né? Ele só é descrito, é muito... Não, ele pode botar também num repositório. Hoje em dia tem muito repositório, né? Você pode botar assim, versão 1 do protocolo, versão 2, versão 3, só que no Clinical Trials, no final, você tem que botar todas as alterações de versão que você deu. Em algum
momento você tem que colocar lá a data e quando mudou e o que mudou. Fazer um consolidado das mudanças, entendeu? E agora, acho que outra pergunta que eu acho que é legal, que tem a ver com essa questão de extrapolar para outra região geográfica, né? A intervenção aqui era o quê? Era droga ou era estratégia de ventilação, de hidraulizativa, era um medicamento, né? Acho que o que varia bastante nas práticas dos três são as estratégias de cuidar do paciente crítico como um todo. Alguns cedam mais, alguns cedam menos, alguns toleram mais glicemia, outros toleram menos, enfim. Tem várias outras coisas aí que tem uma variabilidade grande, né? Agora aqui, eles... Você levantou a mão? Não, pode ver. É que você levantou assim, né? Aqui, eles estudaram que ele não é um medicamento aparentemente padronizado, né? Não deu tanta certeza aí, mas... em teoria, você poderia extrapolar isso para outros lugares, né? Porque, por mais que as outras intervenções não tenham sido exatamente as mesmas, é uma droga, entendeu? Então, em teoria, foi cegado o estudo, a gente assumindo que foi tudo feito direitinho, né? Então, em teoria, você poderia extrapolar. Diferente quando é prática de ventilação mecânica, por exemplo. Né? Você pega, sei lá, as práticas de ventilação mecânica, a gente faz uma intervenção lá, e é comparado a um grupo, aí você vê que não é bem como a gente faz aqui, aí é difícil você incorporar na prática. Nossa, acho que essa sua fala de ventilação mecânica, acho que foi o maior calcanhar aqui daquele estudo Openlung versus ArtSnet. O De brasileiro? recrutamento, exatamente. Porque foi o jeito de recrutar tal. Sim. Eu acho que o resultado sobre o impacto disso. Com certeza. E aí sempre fica a crítica, né? E aí, só que aqui eu acho que aí tem outra questão, que é talvez característica biológica de uma população com pouca miscigenação, né? Que eu acho que é uma população geneticamente muito parecida, né? E aí, tanto que, por exemplo, os trabalhos que tem com anticoagulante para AVC, para infarto na China, né, saíram vários trabalhos recentes aí, vocês devem ter visto aí com pós-IT, enfim. O pessoal não traz para a prática muito rápido sem ter um equivalente aqui no Ocidente, né? Porque a população geneticamente aqui é muito mais miscigenada. Então, aí eu acho que é a única implicação aí maior de generalização, assumindo que a gente acredita nesse trabalho 100%, né, nos resultados dele. Eu acho que alguns pontos em relação ao metabolismo de medicamento, tá? Assim, até isso foi mesmo, né? Por que excluiu disfunção renal hepática? Grande parte das fitoterapias, a grande preocupação é a parte hepática, não apoia no controle dos transaminases nisso. E ninguém sabe se esse negócio é realizável ou não. Então, tem essa questão também. E, por exemplo, a gente sabe, né, eu sei, os asiáticos têm muito mais risco de hepatotoxicidade com isoniazida, por exemplo, do que os não asiáticos. Então, realmente, o metabolismo das curas é muito diferente. Então, tem que estudar isso. Se tem intuito de sair da China, tem que estudar isso fora da China. E isso é válido para qualquer fitoterapia que se usa na China. Esse exemplo que o Bruno deu. Estratégia de tratamento lá nem sempre é igual aqui. Mas aí vocês têm que saber se podem tratar. Tá? Mas enfim, acho que é um negócio interessante. Talvez seja como é que esteja errado, não é a vitamina C a cura da sepsis. É o XDJ que traz 20 toneladas de remédio para testar. Ué, professor. Fala, Thiago. É isso, tem sempre quando eu falei assim, eu sempre penso nos preconceitos, assim, quando eu falei assim. O mais self-bias. Mais self-bias. Aí quando eu li isso aqui, eu falei, mano, é total, assim, né? Caramba, uma injeção de erva reduzindo mortalidade, assim, tanto na sepsis. Então foi igual a Ana, assim, falei, cara, tem alguma coisa errada nesse trabalho aqui, não é possível. Tanto que quando eu animo no artigo, eu falei, você pegaste? Isso pra mim, até tem alguma coisa errada, bizarra, pra até achar esse resultado aqui. Tipo, não achei nada bizarro, assim, que explicasse tudo isso, assim. Então, eu acho que uma coisa que faz sentido é que, o que a Ana trouxe no começo da apresentação, né, que o medicamento ele age sobre 1 bilhão de frentes que a gente nem sabe o que às vezes age. E eu acho que às vezes também vai na fisiopatologia da sepsis também. Tem tanta coisa acontecendo na sepsis que nem mesmo a gente sabe o que está acontecendo, assim. E às vezes talvez agir em todas as frentes ao mesmo tempo, como esse medicamento faz, talvez faça isso ser a diferença, assim. Então, às vezes a gente tenta achar um remédio para modificar uma coisa da sepsis, enquanto na verdade dá uma coisa que a gente acaba mudando em tudo
toda a estrutura de todos os mecanismos inflamatórios que a gente nem sabe. Às vezes ele descreveu esses 100, pode ter 1000 aí que ele também não sabe o que faz esse medicamento. Aí já, Tem isso estudos faz em sentido. ratinhos, né? Em ratos também reduz a... aí já, e Bruno, se vocês me permitirem, aí vem o lado de conselho de medicina chinesa. Não sei se alguém aqui já teve curiosidade de ler sobre a medicina chinesa. Não a fotografia, mas sim a medicina chinesa. Baseia-se no equilíbrio geológico, equilíbrio de sistemas. Então, nunca tratamento é uma coisa só. É sempre multi. Por isso, as fitoterapias que se usa é combinação de ervas. Porque é exatamente tentar ir no mesmo, para a mesma situação e em várias frentes ao mesmo tempo para restabelecer equilíbrio. Então, não à toa que é combinação de 4, assim, sendo básico, componentes de 4 plantas. A ideia é exatamente fazer essa ação em vários lugares ao mesmo tempo. Tem uma coisa também que me chama a atenção, assim, às vezes a mudança, assim, porque às vezes se empolga com coisas tão menos relevantes e isso que é super relevante a gente acaba falando, pô, você não é mesmo e tal. Eu lembro o BiCarSil, por exemplo, bicarbonato, todo mundo fala, não, usa bicarbonato agora tal, sendo que não se chamaram nem as imortalidades, ou residiários ali um ou outro subgrupo, mas não, bicarbonato. E agora essa medicação aí, que é resmortalidade, essa relativa absoluta de 7,3 e INT de 14. E aí a gente tá aqui às vezes, pô, será? Aí eu falei, não, só deve ser esse estudo isolado. Aí a Ana mostrou que tem meta-análise, que tipo, é consistente o resultado, sabe? Quase 4 mil. Concordo. Eu só acho que tem que fazer um estudo fora da China. Pelo menos um. Pelo menos um em população, na nossa população. E mais essas meta-análises, todos os estudos foram feitos na China. Então, tem que sair. Mas eu concordo contigo. Tem embasamento ético para fazer um estudo grande fora da China. Eu achei curioso. Eu não sei, é capaz de alguém questionar, que você já não deveria usar direto. Mas aí, aquela questão, para que a gente faz ciência? Para produzir uma evidência além do que alguém poderia questionar, certo? Então, esse que é o objetivo. Né? Eu achei até curioso não ter saído tipo, no New England, no JAMA mesmo. Aquela coisa de segmento ali fala muito mal. É por isso que nem no JAMA aceitou, eles jogaram com o JAMA Internalize. Com certeza eles tentaram mandar, porque com 1.800 pacientes, com 1.800 força. Mortalidade, nada. mas essa fragilidade ali, isso conta. E o segmento é muito curto, né, 28 dias. O pessoal, hoje em dia, se fizer um estudo com sepsis, espera pelo menos 60, 90 dias. Eles estão fazendo, né? Mas se eles já perderam 5% da amostra com 28 dias, imagina. Aí fica totalmente furado. Vou encontrar os 5%. Eu acho que também trouxe uma coisa super relevante também, na população, assim, de o SOFA mais baixo, precoce e vários mecanismos. Então, eu acho que esse seria o caminho para encontrar a estratégia para fazer intervenção. Se a gente fosse pensar em coisa aqui para frente, seria uma droga que atua sobre vários mecanismos, que seria administrada de forma precoce e no caso não tão grave. Assim. E aí foi legal o comentário que a Ana fez. Eles questionaram o antibiótico, mas ainda bem o antibiótico. Não, eu acho que isso aí é uma limitação meio bobinha. Né? Exato. Eles traziam outras limitações, na verdade. Enfim, mas na minha cabeça também não fazia sentido. Não sei se foi coisa de revisor. Só uma última pergunta. Por que vocês acham que eles excluíram 14 para cima? SOFA 14 para cima. Depois vocês vão dar uma olhada. Vocês procurem a descrição do SOFA, do JAMA avançando no JAMA. E vejam lá a partir de que ponto de SOFA a mortalidade passa de 80% a 90%. Vai ter a ver com isso. Tá? Isso aí fica de tarefa para vocês. Então, porque às vezes a gente vê paciente, o paciente está grave, não sei o que, mas às vezes um SOFA de 20. Você vê um SOFA de 20 consistentemente ali, a mortalidade esperada desse paciente é acima de 90%. Tá? Mas depois vocês dão uma olhadinha aqui lá na descrição do JAMA, isso é no início dos anos 2000. Tem a descrição original na década de 90, mas depois eles fizeram um trabalho no JAMA mostrando lá SOFA na sepse mesmo. E a partir de 14 aumenta muito, a enfermidade de óbito é muito alta. Esse mais meio. Acho que é de 2001. Você joga no grupo. Serial Evaluation of Soul Score. O baseline dos trabalhos com sepsis do corticoide, era mais diferente isso aí. O quê? O abaixo, o SOFA? O quê? Não, os trabalhos o SOFA, o timing, porque pelo menos a gente usa o corticoide mais quando o cara tá tipo, subindo droga relativa e tal. Não lembro se tem um trabalho. Então, mas sempre tem essa crítica. Aí, por exemplo, se for pegar o Aproches, os doentes eram analisados com 1 micrograma por quilômetro de norma, a média. E aí morreu menos. Aí, quem que não usa a hidrocortisona com essa dose de corticoide? Essa dose de drogas ativas?
Essa coisa mais comparável. É diferente que da pneumonia. Aí quando você vê, Menos grave. isso, E aí quando você vê o australiano, que ele era droga e tubo só. Aí a dose era bem mais baixa e você vai ver o SOFA era alto, né? Uns 8, 10, agora não tenho certeza. Posso estar te falando besteira dele aqui, né? Mas é um SOFA bem alto, sente. SOFA médio. Bom, muito bem. Acho que vamos lá, senão vai ficar tarde. Nossa, nesse que você falou, o corte é 11. Vamos fazer o trabalho? Eu- Eu já bebi chamado. Tinha você na casinha, Chabu. Eu...